Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós entraremos em um assunto novo. Vamos falar sobre orações coordenadas e o uso, né? A aula será dividida em duas partes, então hoje é a nossa primeira parte. E vamos lá. Orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Vamos analisar esses conceitos e nos próximos slides nós teremos os exemplos, tá? Então, o estudo do período composto por coordenação é muito importante na construção do texto. Devemos analisar as orações coordenadas a fim de conhecermos mais mecanismos que nos possibilitem redigir melhor. Coordenar termos é um recurso frequente na produção de textos. Diferentemente da subordinação, em que um termo se torna dependente do outro, na coordenação do ponto de vista sintático, os elementos não se relacionam por meio de regência. Eles se justapõem sem que um dependa do outro. Veja os exemplos em períodos simples. Então, gente, nós temos o período composto por coordenação, né, que é o que nós estudaremos agora, e nós temos também o período composto por subordinação, que nós estudaremos daqui a um tempinho. Então, como nós percebemos, o estudo do período composto, né, é muito importante na construção. É importante para que você saiba classificar uma oração, para que você saiba identificá-la, mas esse assunto também tem uma relação direta com a boa escrita, né? Então, é um assunto realmente muito significativo ao longo da sua jornada. Então, nós temos aqui uma diferenciação, né, sobre essa subordinação e essa coordenação. Na subordinação, nós temos uma relação de dependência. E na coordenação, nós não temos uma dependência sintática. Vamos analisar agora exemplos ainda no período simples. Nós vamos estudar o período composto, mas agora, no comecinho da aula, vamos falar sobre o período simples. Vamos lá. Então, temos aqui, um amigo de Pedro veio à aula. Analisemos os dois substantivos destacados. Nós temos o substantivo amigo e temos o substantivo Pedro, né? Quem realiza a ação verbal de vir é amigo. Quem vem? Um amigo de Pedro veio à aula. Quem vem é o amigo, né? Então, é ele que está realizando essa ação. Beleza. Esse termo, o termo amigo, é o núcleo do sujeito do verbo, né? É a palavra mais importante. O substantivo Pedro não realiza a ação verbal. Ele simplesmente caracteriza o substantivo amigo, né? Não é um amigo qualquer. É um amigo de Pedro. Então, de Pedro só está caracterizando, certo? Mas quem realiza essa ação é o amigo, certo? Então, ele simplesmente caracteriza o substantivo amigo, né, de Pedro, restringindo, pois está presente num sintagma preposicionado. Né? Então, de Pedro está presente em um sintagma preposicionado, né? Esse substantivo vem seguido da preposição de. Então, de Pedro é o nosso sintagma preposicionado. Sabemos que o sintagma preposicionado é um termo dependente. Né? A gente não pode dizer de Pedro, né? Tem que ter alguma outra coisa. Sabemos que o sintagma preposicionado é um termo dependente, subordinado, regido. Ele necessariamente tem que se aplicar a outro termo da oração. No caso, o substantivo amigo. Então, temos ali, exemplo, amigo de Pedro. Então, de Pedro, né, como nós falamos, é um sintagma preposicionado. Ele é um termo dependente. Ele está subordinado a quê? A um amigo, né? Um amigo de Pedro. Por quê? De Pedro sozinho não faz sentido, certo? Agora, observe a diferença que ocorre na coordenação. Então, gente, um amigo, né? Um amigo de Pedro. Nós percebemos ali uma relação de dependência, porque de Pedro sozinho não faz sentido, né? Agora, observe a diferença que ocorre na coordenação. Pedro e um amigo vieram à aula. Tanto Pedro quanto amigo são núcleos do mesmo termo da oração. Então, o sujeito amigo não é subordinado a Pedro e nem vice-versa.
O que se tem é uma simplificação de duas declarações. Agora, gente, em Pedro e um amigo vieram à aula, nós não temos mais aqui, nenhum está dependendo, né? Pedro não depende de um amigo não depende de Pedro. Eles aqui estão exercendo a mesma função sintática. Os dois aqui exercem a função de sujeito. Pedro e um amigo, né? Eles vieram à aula. Então, aqui nós não temos essa relação de subordinação que nós vimos no slide anterior. Então, olha só. Pedro veio à aula. Um amigo veio à aula. Esses termos que independem um do outro sintaticamente estão coordenados. Portanto, na estrutura inicial, Pedro e um amigo vieram à aula. Então, note também o seguinte, a coordenação pode fazer uso de nexos. Coordenação sindética, o que é nexo? Quando você diz assim, tal pessoa fez uma coisa sem nexo, ou seja, sem sentido, né? Então, a coordenação pode fazer uso de nexos, coordenação sindética ou não, coordenação assindética. Então, a coordenação sindética é quando a gente usa conjunção, e a assindética é quando a gente não usa. Então, gente, retomando ali os exemplos acima, eu posso dizer Pedro veio à aula. E eu posso dizer um amigo veio à aula. Né? Pedro veio à aula, tem sentido. Um amigo veio à aula, também tem sentido. Agora, quando a gente pensa em um amigo de Pedro, quando a gente pensa em de Pedro, não faz sentido. Por quê? Porque de Pedro depende, né, de uma outra palavra, tá? Ok, então continuando. Veja, um homem, uma mulher, uma criança estiveram aqui. Nesse caso, fez-se a coordenação assindeticamente, isto é, sem uso de conjunção coordenativa. Veja agora a coordenação seguinte. Então, gente, em um homem, uma mulher e uma criança, quer dizer, um homem, uma mulher, uma criança estiveram aqui. Então, olha só, nós temos um homem, depois uma mulher, depois uma criança. E nós não temos nada que ligue, né? Nenhum elemento, nós não temos nenhuma conjunção ligando aí. Então, nós temos só um homem, depois uma mulher, depois uma criança, certo? Beleza. Nesse caso, fez-se a coordenação assindeticamente, ou seja, sem conjunção, tá? Veja agora a coordenação seguinte. Um homem e uma mulher estiveram aqui. Agora, nós temos aí um homem e uma mulher, né? E a conjunção e, a conjunção aditiva, ela dá a ideia de soma, está entre homem e entre mulher, certo? Então, nós percebemos que em um homem, uma mulher, uma criança, não tem conjunção. E percebemos que no exemplo abaixo, um homem e uma mulher estiveram aqui, nós temos essa conjunção, ok? Então, essa coordenação é sindética, né? A última, a que tem a conjunção e, pois nela se faz uso da conjunção coordenativa aditiva e. Vamos então definir essa coordenação do ponto de vista etimológico. Co é um prefixo latino que significa junto. E ordenação é um radical proveniente do latim que remete à ordem. Coordenar, então, é justapor termos em determinada ordem. Então, a coordenação pressupõe independência. Independência é uma palavra muito importante, porque quando nós falarmos quando nós estudarmos as orações subordinadas, nós vamos perceber que existe uma dependência, tá? Então, essa é a principal diferença entre as coordenadas e as subordinadas. A coordenação pressupõe independência sintática dos termos coordenados. Quando não há dependência sintática entre as orações, ou seja, quando as orações são independentes, o período vai ser composto por coordenação. As orações coordenadas podem ou não estar ligadas por conjunções. A oração iniciada por conjunção é classificada como oração coordenada sindética. A oração sem conjunção é coordenada assindética. Então, olha só, há 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. Oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética adversativa, oração coordenada sindética alternativa, oração coordenada sindética conclusiva e oração coordenada sindética explicativa.
tá? Então a gente tem uma siglazinha, né, para decorar isso aqui, que é o ECA, né? Esse E de explicativa, esse C de conclusiva e depois o A, né, que se refere à alternativa, adversativa e aditiva, né? Então, nós temos aditiva, adversativa e alternativa. As três começam com A, depois conclusiva e explicativa. Agora vamos falar da primeira, né, que é aditiva. Vamos falar então de cada oração especificamente, tá? Vamos falar sobre o conceito, né, sobre a ideia que ela dá e a aplicação em exemplos. Então, oração coordenada sindética aditiva é aquela que estabelece uma relação de soma, adição, acréscimo quanto a outra oração. Então, temos aí o primeiro exemplo. Os alunos entraram em sala e falaram com o professor. Então, temos um período composto por coordenação. Nós temos o verbo entraram e nós temos o verbo falaram, né? Dois verbos. Primeira oração. Os alunos entraram em sala. Aí, depois a gente tem ali a conjunção e, né? Que dá início à segunda oração. Segunda oração. E falaram com o professor. Beleza. Como é que a gente vai classificar, então, essas orações? Cada oração vai ter uma nomenclatura, vai ter um nome. A primeira oração, os alunos entraram em sala, é uma oração. Então, sempre que a gente tem verbo, a gente tem uma oração, né? Oração coordenada. Por que ela é coordenada? Ela não tem uma relação sintática, né? Ela não estabelece uma relação sintática com a outra oração. Então, os alunos entraram em sala, oração coordenada sindética, porque não tem conjunção. A é um prefixo de negação, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em anormal, que não é normal, assindética, que não tem conjunção, não tem síndeto. O que é síndeto? Conjunção, tá? A conjunção pode ser chamada de conjunção, claro. Síndeto, né? Elemento que estabelece nexo também, né? Como nós vimos ali a palavra nexo. Então, aí vamos falar sobre a outra oração agora. E falaram com o professor. Oração coordenada sindética aditiva. Agora, ela é sindética, porque ela tem a conjunção. A conjunção aí é E. E ela é aditiva. Percebeu que tem conjunção? Opa, sindética. Depois disso, se é sindética, ela tem que ser ou aditiva ou adversativa, o que a gente acabou de falar, né, no slide. Então, aqui esse E dá a ideia de adição, na maior parte dos casos, tá? Na grande maioria, porém tem exceções, falaremos sobre isso também. Mas primeiro vamos pensar como aditiva, tá? Então, a gente classifica essa oração como oração coordenada sindética aditiva. A conjunção E é a aditiva mais comum, mais utilizada. Ela não é a única, mas é a mais comum. Tá? Então, entretanto, muitas vezes o seu poder de coordenação se perde ao longo do texto. Por isso temos também as correlações aditivas enfáticas. Veja exemplos. Então, nós temos aí. O que seria essa correlação, né? Aditiva enfática. Vamos analisar o exemplo e eu comento. O Brasil não só é um país subdesenvolvido, como também pouco tem feito para se desenvolver. Então, aqui, gente, eu falei para vocês que a conjunção E é a mais comum, né? A conjunção aditiva mais comum. Entretanto, existem outras maneiras, né, de mostrar também essa ideia de adição. Aqui a gente tem essa correlação. O que seria essa correlação? Olha, eu digo, o Brasil não só é um país desenvolvido, como também, então esse não só e esse como também, eles têm uma relação, né? Eles estabelecem uma correlação, eles aparecem juntos, né? O E, por exemplo, ele apareceu sozinho, né? Os alunos entraram em sala e falaram com o professor, tá? Mas nesse caso, o Brasil não só é um país desenvolvido, eu não poderia dizer, o Brasil não só é um país desenvolvido, pouco tem feito para se desenvolver, não. Como também, né? Então a gente tem uma ideia de soma. O Brasil não só é um país desenvolvido, mas além disso, e também, né, pouco tem feito para se desenvolver, ideia de soma. Veja que poderíamos ter estruturado essa coordenação usando a conjunção E mais o reforço aditivo, ou seja, essa ênfase
né, nesse problema que o Brasil tem, se perderia. Então, olha só, como que ficaria com a conjunção e, que, como falamos, é a mais comum, né? O Brasil é um país subdesenvolvido e pouco tem feito para se desenvolver. Então, se você fosse dar uma bronca em alguém, quando a gente quer brigar com alguém, né, a gente gosta de enfatizar. Então, você não só não fez o dever, como também não fez a prova, né? Então, é diferente dizer você não fez o dever e nem a prova, tá? A gente enfatiza quando a gente usa esse não só como também. Então, gente, continuando. Outro caso de coordenação aditiva é aquela em que se faz uso da adição negativa. Então, você adiciona uma afirmação pela negação. Então, por exemplo, não pagaremos as taxas. Né? E não, então você adiciona uma afirmação, né, negando. Não pagaremos as taxas e não participaremos do jogo. Nesse caso de adição negativa, é recomendável o uso da conjunção nem, que significa e não. Veja, não pagaremos as taxas nem participaremos do jogo. Então, nós não pagaremos as taxas e não participaremos do jogo. Então, esse nem, né, que a gente usa muito para comparar, né, ele é inteligente que nem o irmão. Né? Não pagaremos as taxas, nem participaremos do jogo. Então, esse que nem que a gente usa na comparação, ele é bem informal. Né? E esse nem que é usado aqui não é informal. Não pagaremos as taxas, nem participaremos do jogo. Se quiséssemos, poderíamos fazer essa coordenação de maneira enfática. Veja, nem pagaremos as taxas, nem participaremos do jogo. Então, aqui, quando nós usamos a mesma conjunção, essa ênfase, né, do que você não fará é muito clara. Nem pagaremos as taxas, você não tem dúvida, né? E nem pagaremos as taxas e nem participaremos do jogo. Quando nós dizemos não pagaremos as taxas e nem participaremos do jogo, ali você também não tem dúvida. Mas quando você diz nem pagaremos as taxas, nem participaremos do jogo, você quer enfatizar essa ideia. Né? Então, semelhante ao uso de nem, há também a coordenação aditiva com a conjunção tampouco. Cuidado, porque ela se escreve exatamente assim, tá? Cuidado para não confundir. Então, exemplo, eles não prestam atenção à aula, tampouco fizeram, eles não prestaram, né, atenção à aula, tampouco fizeram os exercícios. Então, aqui, esse tampouco tem a ideia, né, eles não prestaram atenção à aula e nem fizeram os exercícios, né? Então, a gente também tem a ideia de adição. Agora, vamos falar sobre a oração coordenada sindética adversativa. A conjunção aditiva mais conhecida é o e. E a conjunção adversativa mais conhecida é o mais sem i. Né? Então, oração coordenada sindética adversativa é aquela que estabelece uma relação de contraste, oposição, adversidade ou compensação em relação à oração anterior. Então, olha só. A adversidade consiste em levar o leitor a um raciocínio para, em seguida, mostrar um raciocínio oposto. Né? Como assim, professora? Eu não entendi nada. Temos aí o exemplo. Ele veio, mas não pôde ficar muito tempo. Então, gente, como assim esse mais, ele vem para mostrar um raciocínio, né, oposto? Se você pensa que alguém veio, né, exemplo, você fez, sei lá, um lanche na sua casa, sem ser no contexto, né, atual, porque a aglomeração não é bem-vinda no momento, como sabemos. Então, vamos supor que você fez há 2 anos um lanche na sua casa. Aí, o seu melhor amigo foi, beleza, você ficou contente. Só que seu amigo estava muito atarefado, mas ele não queria te chatear, então ainda assim ele deu um jeito e foi. Só que aí você pensa, meu melhor amigo veio, então show. Você planejou várias coisas e você pensa que ele vai ficar maior tempão com você, vai ficar super, né, horas e horas e horas. Mas ele fala, poxa, Fernando, vamos inventar o nome. Poxa, Fernando, eu vim, mas, cara, eu não posso ficar muito tempo. Então, gente, a adversidade, ela consiste, né, como nós acabamos de ler, em levar o leitor a um raciocínio. Então, você pensa, ele veio, opa, vai ficar mó tempão. Não, né? Então, esse raciocínio foi quebrado. Tem várias questões que cobram isso, inclusive o mais, no texto, estabelece o quê? Estabelece um raciocínio que foi quebrado, estabelece uma quebra de expectativa, né? Então, ele veio,
mas não pôde ficar muito tempo, né? Então, temos aí o período composto por coordenação. Primeira oração, ele veio. É uma oração coordenada assindética, não tem conjunção. A segunda oração, mas não pôde ficar muito tempo. É uma oração coordenada sindética, porque tem conjunção. Cadê a conjunção? Mais. Opa, tem conjunção. O que eu faço em seguida? Classifica a oração. Ela é adversativa, né? Então, a conjunção mais é a conjunção adversativa mais empregada. Entretanto, há outras que podem até ser deslocadas na oração. Isso é muito legal, esse deslocamento. Há outras que podem até ser deslocadas na oração, que introduzem, reforçando-se coordenação, o que não é possível com a conjunção mais. Compare as seguintes estruturas. Então, olha só, o porém ele vai aparecer no primeiro exemplo e nos outros em um lugar diferente. Então, olha, a matemática é simples, porém estudo é fundamental. Então, percebam que a conjunção ela é a primeira palavra da segunda oração. Agora, a matemática é simples, estudo, porém, é fundamental. O que aconteceu com o porém? Agora, ele é ali a segunda palavrinha da oração. Temos ainda um terceiro exemplo. A matemática é simples, estudo é fundamental, porém. O porém agora é a última palavra da oração, certo? Então, o que a gente percebeu? Que o porém é uma conjunção que pode aparecer em diferentes lugares da oração, o que não acontece com o mais, tá? E o porém, independente de aparecer no início, no meio ou no final, tem exatamente o mesmo sentido, tá? Então, a conjunção porém caminha, né? Ela muda de lugar na oração adversativa, reforçando a ideia de oposição. Isso ocorre porque a pausa que se faz na conjunção é mais acentuada do que a que se faz quando ela introduz a oração. Então, gente, quando você muda, né, esse porém de lugar, você consegue enfatizar. Então, esse porém, quando aparece, quando não é a primeira palavra da oração, né? Quando o porém é a primeira palavra da oração, ele tem uma ênfase menor. Quando esse porém muda de lugar, a ênfase se torna maior, né? Então, como nós acabamos de ler, a conjunção, porém, caminha na oração adversativa, reforçando a ideia de oposição. Isso ocorre porque a pausa que se faz na conjunção é mais acentuada do que a que se faz quando ela introduz a oração. Veja outros exemplos com outras conjunções. O Brasil é um país em desenvolvimento, contudo, caminha a passos lentos para uma democracia plena e justa. Então, temos aí o contudo, né, que é uma conjunção também adversativa. A gente poderia trocar por mais. O Brasil é um país em desenvolvimento, mas, né? Outro exemplo. Fizeram um trabalho, não o entregaram, todavia. Agora, nós temos ali a conjunção todavia, que apareceu no finalzinho da oração. Outro exemplo. Estava perto do namorado, no entanto, sentia-o ausente. No entanto, mais uma vez, também dá a ideia de adversidade, tá? Caso interessante é o da conjunção e, que por vezes assume uma carga adversativa. Então, lembra que eu falei, gente, a conjunção e, ela é a conjunção mais usada para dar a ideia de adição, mas ela não dá apenas a ideia de adição, né? Eu falei, vamos entender primeiro que, na maior parte dos casos, ela tem essa ideia de adição, mas ela também pode ser adversativa. Professora, como é que eu vou saber, então? Pelo contexto, né? Então, olha só, exemplo, ele veio até aqui e não falou comigo. Aqui você tem esse e, né, que inicia, então, a sua segunda oração. Ah, mas está adicionando uma informação. Essa informação tem que sentido, gente? Olha só, ele veio até aqui. Se alguém vem até você, né, se alguém chega perto de você, o que se espera é que essa pessoa fale com você, né? Então, se essa pessoa não chegou perto de você e não falou com você, você deveria usar, né, se você fosse pensar em uma conjunção mais usual, né, quando a gente pensa na adversidade, a conjunção mais comum é o mais, né? Então você poderia dizer, ele veio até aqui, mas não falou comigo. Você tem uma oposição. Então esse e, ele dá uma ideia de adversidade. Outro exemplo, tem olhos e não vê. Se você tem olho, você vai ver, né? Tem olhos e não vê. Esse e tem uma ideia de adversidade. Eu poderia colocar aí mais. Tem olhos, mas não vê, certo?
Então, agora vamos falar sobre a oração coordenada sindética alternativa. É aquela que estabelece relação de alternância e exclusão. Exemplo, ele foi ao cinema ou ficou em casa. Então, ou ele fez uma coisa ou ele fez outra coisa. Né? Uma ideia que está excluindo a outra. Pelo menos ao mesmo tempo, né? Ele não vai fazer duas coisas simultaneamente. Então, temos aí o período composto por coordenação. Primeira oração, ele foi ao cinema. É uma oração coordenada sindética, é uma oração coordenada assindética, né? A sindética é a de baixo. Então, oração coordenada assindética. Segunda oração, oração coordenada sindética, porque tem conjunção, a conjunção é o ou. Opa, se é sindética, eu tenho que classificar. De que tipo, né? Ela é alternativa. Perceba que, com essa construção, excluímos a possibilidade de que os dois fatos tenham ocorrido simultaneamente. Eles se alternam, excluem-se. Né? A conjunção ou é a mais frequente na alternância, ela assume formas enfáticas. Veja, então temos aí, ou ele foi ao cinema, ou ele ficou em casa. Né? A conjunção mais usual. Há outras correlações. Lembra, eu falei para vocês, o exemplo que apareceu foi não só, mas também, né? Ou seja, não só, mas também, eles vão aparecer juntos, né? A mesma coisa o ora, né? Então, o ora, nós temos aqui a mesma palavrinha, né? É a mesma palavra, mas ela aparece duas vezes. E o mesmo se dá com o quer. Então, ora ele age de maneira nervosa, ora é um amor de pessoa, né? E depois, iremos ao cinema. Quer ele venha junto, quer não. Então, o ora, né? O ora e o quer, eles assumem uma forma enfática, né? Ou seja, enfatizam, né? Deixam uma informação mais clara. Então, gente, vamos falar da oração coordenada sindética conclusiva. É aquela que estabelece uma relação de conclusão ou consequência. Ou consequência lógica em relação à primeira. Exemplo, Luiz é homem, logo é mortal. Então, esse logo mostra aqui uma conclusão. Se o Luiz é homem, a gente sabe que os homens, né, são mortais. Então, Luiz é homem, logo é mortal. Observe que é mortal é uma conclusão que se infere, ou seja, que se deduz, a partir da oração Luiz é homem. O que liga essas ideias e confirma a lógica do raciocínio é a conjunção coordenativa logo. Façamos a análise do período. Luiz é homem, logo é mortal. Período composto por coordenação. Primeira oração, Luiz é homem. Temos aí uma oração coordenada assindética. Segunda oração, logo é mortal. Temos aí uma oração coordenada sindética, porque tem conjunção, essa conjunção é logo, né? Uma oração coordenada sindética conclusiva. Veja outros exemplos. Penso, logo existo. São crianças, portanto carecem de amor. Os alunos estão muito agitados, devemos, pois, tratá-los muito bem. Eles saíram cedo, por isso não se atrasarão. Então, penso, logo existo. O logo apareceu, né, no primeiro exemplo. São crianças, portanto, carecem de amor. São crianças, então, né, carecem de amor. Chegamos a uma conclusão. As crianças estão ali construindo a sua identidade, elas precisam de mais afeto. Outro exemplo, os alunos estão muito agitados, devemos, pois, tratá-los muito bem. Gente, esse pois é muito importante. Por quê? No próximo slide, nós vamos falar sobre as orações coordenadas sindéticas explicativas. E o pois é a principal conjunção explicativa. Isso não quer dizer que em todos os momentos ela vai ser explicativa, porque aqui nós estamos vendo o pois e estudando as conclusivas, certo? Certo. Então, olha só. Os alunos estão muito agitados. Devemos. Como é que a gente tira, então? Ah, não entendi. Estou em dúvida se é explicativa, que é que a gente vai estudar ainda, ou se é conclusiva. Troca esse pois por uma conjunção que dá a ideia de conclusão. Os alunos estão muito agitados. Devemos, logo, tratá-los muito bem. Devemos, portanto, tratá-los muito bem. O sentido é o mesmo? Sim, perfeito. Outra coisa, gente. O pois, quando aparece entre vírgulas depois de verbo, na maior parte dos casos, ele vai ser conclusivo, tá? Eles saíram cedo, por isso não se atrasarão, né? Eles saíram cedo,
portanto, não se atrasarão. Mais uma vez, ideia de conclusão. Então, sobre o pois, na maioria das vezes, o pois, quando aparece entre vírgulas e depois verbo, ele é conclusivo. Na dúvida, gente, troca por uma conjunção conclusiva, né? Por uma conjunção, portanto, né? Logo. Agora vamos então agora falar sobre a oração coordenada sindética explicativa. É aquela que apresenta a justificativa para a oração anterior. Vem que vai chover. Temos aí um período composto por coordenação. Primeira oração, vem, que é uma oração coordenada assindética, né? E a segunda oração, que vai chover, é uma oração coordenada sindética explicativa. Então, note que a oração que vai chover justifica o comando. Que comando é esse? É esse vem, né? O vem, ele está em qual... Ele está indicando o quê? Ele está indicando uma ordem, um conselho, né? O imperativo, o modo verbal imperativo. Então, justifica o comando expresso pelo verbo vir. Veja outro exemplo. Então, Então, vem. Por quê? Porque vai chover. Né? Então, esse que vai chover justifica o porquê, né? Alguém disse vem. Outro exemplo. Choveu ontem, pois as ruas estão molhadas. Nós vimos no slide anterior o pois, e eu falei para vocês que o pois é a principal conjunção explicativa, porém que ele também pode aparecer como uma conjunção conclusiva. E que, geralmente, né, na maior parte das vezes, quando esse pois é conclusivo, ele aparece depois de verbo, né, logo depois do verbo e entre vírgulas. Percebam, esse pois aí ele não está logo depois do verbo e ele também não está entre vírgulas. E aqui ele é explicativo, né? Então, olha só. Da mesma forma que em vem, que vai chover, nós temos aí esse vem, né, que é uma ordem, e depois a justificativa. Abaixo nós temos choveu ontem, temos um fato. E em seguida, né, temos a explicação. Choveu ontem. Choveu ontem porque as ruas estão molhadas, né? Então, vem é um conselho ou uma ordem, né? E depois a justificativa, né, a explicação. Vem porque vai chover. Depois, choveu ontem. E a explicação, choveu ontem porque as ruas estão molhadas, ok? Queridos, o vídeo ficou longo, né? Espero que vocês compreendam tudo com calma, espero que a aula tenha sido clara. Na próxima aula, nós continuaremos falando sobre as orações coordenadas, ok? Como vocês viram, o título da aula é Orações Coordenadas e Usos. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre, né, essa questão dos usos, beleza? E também vou separar alguns exercícios para que nós podemos fazer, então, para que nós possamos pensar sobre essa matéria que é tão importante também para a construção, principalmente para a construção de um texto, tá bom? Então, bons estudos e até mais. Muito obrigada por estarem aqui.